Quinta-feira, 26 de janeiro. Lino disse a Bárbara que mentiu, dizendo que trabalha nessa galeria, mas não se aproveitou dela. Bárbara pergunta por que ele mentiu. Lino diz que iria dizer a verdade hoje, já que recebeu o dinheiro da venda do seu carro e não queria que as coisas fossem assim. Lino paga Bárbara. Bárbara pede que a Ariadna saia dali. Álvaro diz a Paulo que talvez Olga tenha perdido seus brincos, ou o tipo que a sequestrou pode ter roubado. Gemma diz a Lídia e Érica que Hilda devia apoiar Jimmy e não prejudicá-lo. Hilda diz a Jimmy que enquanto ele não estiver na escola, é para continuar trabalhando na loja. Lino diz a Bárbara que tomou a decisão de mudar de casa e só a pede uns dias para sair. Bárbara pede que ele não tome essa decisão tão precipitada. Lino está decidido a sair. O delegado diz a Álvaro que falta interrogar o senhor Lino Ferreira, pois qualquer detalhe pode ser importante para a investigação. Lino faz suas malas. O delegado Montanha o telefona e pede para falarem sobre o assassinato de Olga amanhã. Gael diz a João que Daphne está muito ocupada com seu novo chefe e decidiu não falar com ela. Davi agradece a Daphne pelo excelente trabalho que está fazendo e o ajudando desse modo. Lino liga para uma mulher e pede ajuda com seus serviços. Bárbara felicita Gemma pelas notas dela na escola e o bom desenvolvimento. Lino diz a Bárbara que já está quase terminando de empacotar suas coisas e vai ir amanhã à tarde. Bárbara diz a Lino para ele ficar na casa. Fingido, Lino diz que não quer causar mais problemas. No dia seguinte, Ariadna diz a Álvaro que não se sente bem com o Lino. Álvaro diz que hoje o delegado Montanha vai interrogar o Lino. Ariadna diz a Álvaro que Lino irá embora da casa hoje à tarde. Lino é interrogado pelo delegado Montanha. O velho diz que no dia que ela sumiu, vendeu seu carro para uma moça que revisou, mas depois regressou à casa para buscar umas caixas, mas não viu Olga naquele dia. Daí, quando ele pegou essas caixas, ele levou para Bárbara na boutique de Imelda, local onde Bárbara estava. Ariadna diz a Cassandra que irá fazer uma videochamada com a Açucena, para ela contar o restante da sua história. Álvaro questiona Bárbara se pensou na proposta de casamento que Lino a fez. Bárbara diz que Eduardo não aceita o casamento deles. Ariadna se comunica com a Açucena. A Açucena conta a Ariadna como conheceu o senhor Joaquim. Quando a Açucena se encontrou com Joaquim, o senhor propôs ajudá-la no caso dela contra o Eliseu. A Açucena disse que não tinha dinheiro para o advogado e apenas fez uma denúncia. Joaquim propôs ajudá-la a impedir que o homem fizesse mal a ela. A Açucena diz a Ariadna que no julgamento de Eliseu ele conseguiu escapar de ir para a cadeia com a ajuda de seu advogado corrupto. Horas depois, Eliseu ficou livre da justiça. A Açucena sofreu muito com tudo. A Ariadna fica triste ao saber da trajetória triste de Açucena. A Açucena diz que já conseguiu se dar conta que a justiça naquele país não existe. A Ariadna promete a Açucena que não vai largar o caso dela até o delinquente pagar por tudo que a fez. Lino diz a Álvaro que suas intenções com Bárbara são sérias, mas mesmo assim irá embora dali, à tarde, e ficará em um hotel perto dali. Álvaro diz que é o melhor para todos. Lino recebe uma ligação de sua aliada, Graziella. Ela diz que irá se ver com a polícia para dizer que comprou o carro dele só para ele sair livre da situação, mas não quer se meter em problemas com a polícia. Gemma manda uma mensagem para Jimmy, preocupada pelo que aconteceu com ele. Jimmy diz a Gemma que é melhor não ir para a escola, porque assim não vai vê-la e nem se lembrar que ela o largou. Gemma diz que é melhor eles não ficarem juntos com esse tanto de problema, já que a mãe dele não aceita. Jimmy diz a Gemma que o único que importa é o bebê dela que ela está esperando. Gemma fica triste. Ariadna diz a Açucena que Eliseu uma hora vai cair. A Açucena agradece pelas boas intenções de Ari. A Açucena pede a Ari para falar em outro dia, pois é muito doloroso continuar lembrando dessa história. Ariadna pergunta a Açucena se Eliseu usava algo. A Açucena diz que Eliseu fazia uma espécie de ritual e dizia que era o jogo do rato contra o gato. Ari diz a Açucena que Eliseu machucou ela e muitas mulheres e precisam detê-lo. A Açucena diz que não tem mais força para seguir com isso. A Ariadna pede a Açucena que continuem se falando. A cúmplice de Lino, Graziella, dá seu depoimento ao delegado Montanha, dizendo que comprou o carro de Lino. O delegado faz várias perguntas a ela, mas a deixa livre. Lino não vendeu seu carro nada, irá deixar no estacionamento por vários dias, até a polícia o despistar.
A cúmplice de Lino reclama por não ter dito sobre a morte dessa tal de Olga e diz que não quer se envolver em problemas assim. Lino diz que não está metido nisso e ameaça a mulher caso abra a boca, pois sabe onde ela mora e pode ir lá bater nela. A mulher diz que irá se mudar para outro lugar, para ele não a pegar. Gemma procura trabalho, mas não consegue ser contratada. Ela vai à boutique de Melda e pede emprego. Imelda diz que precisa de uma empregada, mas não quer mais brigas com Bárbara. Gemma diz que é urgente e precisa de um trabalho. Imelda diz que não dará, pois à tarde ela vai à escola e é a hora que vem mais clientes. Lino está decidido a ir embora da casa. Bárbara diz a Lino que quase não conhece direito e muito menos sabe da família dele. Lino diz que ela tem razão e pede para tomarem um café e conversarem sobre seu passado e sua família. Porco e muito nojento, Lino corta os fios da tomada de energia de sua casinha. Depois espalha gasolina na casa e provoca um incêndio. Pedro pede a Gemma que vá embora para o seu povoado, pois ela prejudicou a vida de Jimmy. Lídia e Érica defendem Gemma. A casa de Lino é incendiada. Lino está conversando com Bárbara em um local. Lino inventa uma história de sua família para Bárbara. Depois, todos percebem que o quarto onde Lino vive está queimando. Falso, Lino vai até lá. Ele diz a Bárbara que tudo que tem está lá e não sabe o que fazer. Anoitece. Álvaro diz a todos que o incêndio foi provocado por um curto-circuito. Lino diz a Bárbara que já encontrou um quarto em um hotel, perto dali, para ele ficar. Bárbara pede que ele não vá e fique ali. Lino decide sair. Gael pede à mãe que não se preocupe. Álvaro e Eduardo também apoiam Bárbara. Bárbara diz que todos eles não aceitam que ela tem direito de se apaixonar outra vez, e para eles ela é uma velha que não merece isso, e eles são uns egoístas. Gemma encontra Hilda na praça e pede que deixe de me voltar à escola, pois ela irá sair de lá. Lino está no quarto de hotel, onde irá ficar. Bárbara o visita e percebe que ele comprou roupa nova. Lino agradece por ela trazer comida para ele. Daphne diz a Ariadna que ficou muito preocupada quando chegou e viu os bombeiros ali. Ariadna diz a Daphne que esse senhor tem algo que ela não gosta. A Ariadna recebe uma mensagem de Álvaro e começa a rir. Eduardo chega ali e, incomodado, pergunta se ela não tem mais algo melhor para fazer do que ficar aí de conversinha com seu irmão. A Ariadna reclama com Eduardo por dizer a Tadeu se ele quer ter um irmãozinho. Eduardo diz a Ari que esses dias não parou de pensar caso ele tivesse tido outro filho. A Ariadna diz que não pensa sobre isso. Eduardo pergunta a Ari se sente falta dele, mas Ari se nega a falar com ele. Eduardo pergunta a Ari se Álvaro faz ela sentir o mesmo que sentia com ele na cama. Ariadna diz que não irá respondê-lo. Eduardo diz que se tentarem outra vez, está disposto a perdoá-la por ter se metido com seu irmão. Ari fica em dúvida. Bárbara e Lino se beijam com muita paixão.